Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 42, na tristeza de Deus, a disciplina do sal. Deus tem tristezas, e uma de suas tristezas características é exatamente quando ele tem que castigar, que disciplinar os seus filhos, o seu próprio povo. Neste momento, Deus se vê entre a sua justiça e o seu amor. Encurralado, se é que podemos dizer assim a respeito de Deus, a nossa linguagem é muito falha. Deus fica muito triste em ter que aplicar a disciplina, porque ele vê a necessidade, quando ele tem que castigar o seu povo com a vara da disciplina, com o cajado pastoral, e por outro lado, ele sentindo a dor, a tristeza em exercer aquele castigo, o seu coração amoroso sofre muito, o coração de pai sofre muito. Muitos não conhecem este sofrimento. Eu me lembro de um servo de Deus que dizia para o seu filho, que vamos dizer, não entendia isto de forma alguma. Dizia ele que muito mais doía nele, pai, a surra, do que no próprio filho. O pai, surrando o filho para castigá-lo, sofria muito mais que o próprio filho. Na época, o filho não entendia, mas quando cresceu, entendeu perfeitamente. O coração de um pai sofre muito ao castigar o seu filho. O coração de Deus sofre muito ao castigar o seu povo. Deus sofre no castigar. E o pastor, o coração de pastor, aquele que tem verdadeiramente o dom de pastor, não me refiro ao título de pastor ou ao estudo teológico necessário à formação pastoral, não estou me referindo a isto. Eu quero dizer o pastor que tem este dom vindo da parte de Deus. Este homem sofre muito ao castigar, ao disciplinar as ovelhas do Senhor, ao usar o cajado, mas ele o faz com grande amor e as ovelhas o reconhecem. Hoje nós encontramos uma situação completamente diferente, distorcida. Pastores que não castigam as ovelhas porque têm medo de que elas se vão embora, e pastores que castigam sem amor nenhum, castigam pelo fato de castigar e por mostrar autoridade, por querer se impor. O resultado é que causam muita dor, violência e divisões, revoltas, frustrações. Isto tudo acontece como resultado da atuação da carne no lugar do espírito. Por um lado, a omissão, que faz criar ovelhas completamente revoltadas, rebeldes, ovelhas que não obedecem a Deus, insubmissas. E por outro lado, uma atitude violenta, desmedida, que causa rancor, causa divisões, causa frustrações, causa mágoas, angústias, atitudes ambas carnais. O nosso Deus, entretanto, nos dá o exemplo. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E está lá em Hebreus, você pode ler, Deus nos castiga porque Ele nos ama. Ele é verdadeiro Pai. E como Pai, Ele nos castiga, e a Bíblia é muito clara a este respeito. Ele nos castiga demonstrando amor. E eu pude entender isto depois que eu me tornei pai. Hoje, pai de 5 filhos, eu posso entender o quanto é importante castigar um filho com amor. Usar o amor no castigar o filho, não castigar com tristeza, não castigar com violência, com ira, com ódio, mas castigar com amor. Nós lemos lá em Jeremias 21, versículos 6 e 7, Deus castigando o seu povo, e o castigo de Deus para com o seu povo incluía alguns atos violentos. Ele usava povos estranhos, inimigos, adversários de Israel para castigá-lo.
o povo de Israel era castigado, mas isto implicava em pessoas morrerem individualmente, outras serem levadas para o cativeiro. Era uma coisa horrível, mas assim Deus agia para que o povo soubesse do zelo que Deus tinha por ele. Nós lemos então em Jeremias 21, 6 e 7, Deus dizendo: ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, sim, entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Aqui o próprio Deus falando que haveria de castigar o seu povo. Deus sempre avisava antes do castigo. E por quê? Qual é a causa deste castigo? Nós vemos um pouco mais adiante, a partir do versículo 8. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o da morte. O que ficar nesta cidade morrerá, e aquele que se render aos caldeus, ou seja, aquele que aceitar a disciplina, este terá sua vida como despojo, pois voltei o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Senhor é poderoso para dizer: Senhor é Senhor. Tome nota disto. Esta cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará a fogo. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma profecia, uma revelação de palavras duras, nós temos que saber que Ele não está brincando, isto é sério. E Deus tem nos falado a respeito dos dias atuais, dos castigos que Ele tem previsto sobre a nossa nação. Ele nos adverte para que haja, ainda que tarde, mas que haja uma atitude de arrependimento, de quebrantamento. Ele nos adverte, avisando do castigo que virá. Logo a seguir, nós lemos ainda em Jeremias 22, versículos 2 a 4, o seguinte: dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo: se o rei se arrepender, ainda Deus terá misericórdia e se arrependerá do mal que tem prometido fazer, terá compaixão do seu povo e o abençoará e o tornará a trazer novamente aquela posição de povo escolhido. No entanto, a causa está aqui: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido da mão do opressor. A prática da injustiça agride a Deus. Deus fica muito triste, ele fica ferido, magoado, quando vê a injustiça sendo praticada no nosso meio, quando ele vê pessoas se assenhoreando de posições que não lhes são devidas, mas se colocam num pedestal e querem oprimir o seu irmão e, se fazendo de espertos, querem passar a perna nos outros. Isto agride a justiça de Deus. Meus irmãos, o resultado é o castigo, a disciplina. E a disciplina de Deus é dura. O cajado de Deus pesa, é forte. Deus é poderoso. Deus é terrível. Deus é justo. E Ele disciplina e castiga os seus filhos, porque, primeiro, Ele tem poder, porque, segundo, é necessário, por uma questão de justiça, e terceiro, para que se produzam os efeitos benéficos necessários. Agora vamos dar uma olhadinha, olhando pelo contrário, o outro quadro que Deus prepara para nós. O que Ele nos promete, irmãos, se formos fiéis, se atentarmos ao caminho da justiça. Está lá no Salmo 18, de 37 a 40.
persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois tu, Senhor, me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Que quadro de vitória! Os inimigos submissos a nós. Assim Deus quer que seja em nossos dias. Satanás debaixo de nossos pés. Nós vencendo os demônios da inveja, da mentira, da corrupção. Nós vencendo os demônios do ciúme, os demônios da mentira, os demônios do materialismo, os demônios da sensualidade. O povo de Deus vencendo todos os demônios que se colocam ao nosso lado, ao nosso redor. Deus quer nos dar vitória total e cabal sobre os inimigos. Mais adiante, nos versículos 43 e 44, ele continua dizendo, o salmista: livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Hoje nós ouvimos falar de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Japão, grandes países. Deus pode fazer de qualquer país um país mais importante do que todos estes juntos. Deus pode fazer de um povo um nome nesta terra. Todos estes povos podem nos obedecer e estar submissos a nós, se atentarmos sabiamente ao caminho de Deus. E ele, Davi, podia dizer isto: livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Que quadro tremendo, quadro maravilhoso este, uma vitória estupenda, uma vitória total, uma posição insofismável de liderança, de autoridade. O Senhor nos faz reinar aqui na terra, reinando com Ele, influenciando os destinos deste mundo. Nós ainda lemos, e é necessário que você tenha isto em mente, para que este quadro se cumpra, é necessário que você trate a Deus como Ele é, como Ele deve ser tratado. Jó 34 é que eu quero ler agora, versículos 16 a 19. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos, quanto menos àquele que não faz acepção de pessoas, das pessoas de príncipes, e nem estima ao rico mais do que ao pobre. Deus é Deus, merece ser respeitado com toda a submissão e Ele colocado em toda a autoridade. Meus irmãos, nesta maneira de tratar a Deus, nós encontramos um caminho para a nossa felicidade e liderança sobre os adversários, sobre os inimigos, sobre as nações. Você tem vivido este padrão? Quer começar a viver? Prepare o seu caminho, meu irmão, se você quer começar a viver este padrão. Mas pense nisto, o assunto é sério.